Bom dia. É com muita alegria e gratidão que estou aqui hoje com vocês para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, para que nós possamos estar preparados para a aula de hoje. Vamos começar nosso encontro com uma prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, e aos mensageiros da paz, espíritos amorosos que sempre estão conosco, nos instruindo, nos cuidando, nessa casa de amor que é o Mensageiros da Paz. Vamos agradecer por esses momentos de estudo e reflexão e pedir compreensão para os ensinamentos que serão expostos. Principalmente, vamos pedir coragem para colocá-los em prática ao longo da nossa existência. Esteja sempre conosco, meu Pai, que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar do perdão, essa virtude tão difícil de obtermos, dada a nossa pouca elevação espiritual, mas tão necessárias para conseguirmos essa elevação espiritual. Sabemos que somos espíritos imperfeitos, mas ouvi o nosso irmão Edivaldo Kulcheski dizer em uma aula do seu curso Mediunidade Sem Preconceito que somos imperfeitos sim, mas somos esforçados. Estamos aqui hoje, uma manhã de domingo, nos esforçando para assistir uma palestra. E quando assistimos uma palestra, nós queremos aprender algo. Agora, aquele que assiste palestra como uma obrigação deve rever esse conceito, porque palestra deve ser assistida como uma oportunidade de aprender. E hoje, nós queremos aprender sobre o perdão. Perdão é uma palavra muito bonita. Nós nos sentimos até elevados quando sabemos de uma situação onde as pessoas conseguiram perdoar umas às outras. Mas o que nós faríamos se de repente, por uma circunstância qualquer, tivéssemos nas mãos a possibilidade de decidir o destino de uma pessoa que nos provocou muitos problemas? Alguém que nos caluniou e destruiu o nosso bom nome perante os amigos. Alguém que se apossou da nossa empresa, fruto do nosso trabalho de tantos anos. Alguém que tenha ferido brutalmente a um membro da nossa família. Pior ainda, nem conhecemos a pessoa, mas ouvimos falar que ela não é confiável. Quando nos encontrarmos com ela, já temos um pré-conceito, um pré-julgamento. E a condenaremos, quando na verdade nós deveríamos pedir perdão por estarmos fazendo esses pré-julgamentos. Será que nesse momento nos lembraríamos das palavras de Jesus? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou ainda a sua recomendação a respeito de nos reconciliarmos o mais depressa possível com o nosso adversário. A esse respeito, conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor. Por seus atos, por sua bondade, ele foi colocado numa situação elevada. Agora ele era o administrador das fazendas. Um dia, aquele senhor resolveu que precisava comprar mais 20 escravos. Como administrador, ele estava encarregado de escolher esses escravos. Então, ele e o senhor foram ao mercado de escravos, onde ele deveria buscar os mais apropriados, os mais fortes, para aguentar aqueles trabalhos rudes das fazendas. Ele olhou muito quando ele se deparou com um velho escravo. Olhou para o seu senhor e disse: esse deve ser adquirido. O senhor não aceitou aquilo, não tinha nada a ver, aquele homem não ia conseguir fazer nada. Mas o negociante de escravos, que estava prestando atenção na conversa, falou que se eles comprassem 20 homens, ele daria o velho de graça. Fechado o negócio, foram todos levados para a fazenda e aquele administrador começou a tratar aquele velho escravo de uma forma muito diferente dos outros. Levou-o para sua casa, dava-lhe da sua comida. Quando fazia frio, colocava-o no sol,
nos dias de calor, colocava-o debaixo das árvores de cacau para se refrescar. O Senhor, percebendo isso, perguntou para ele: por que você faz isso? Por acaso ele é seu pai? A resposta foi negativa. É seu irmão? Primo? Algum parente? Não, não tenho qualquer parentesco com ele. Então por quê? Por que você trata esse escravo de uma maneira tão diferente dos outros? E ele falou: esse, meu senhor, me entregou para que eu fosse escravizado. Por causa dele eu virei um escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que nós devemos perdoar os nossos inimigos. E essa é a oportunidade que eu estou tendo para colocar em prática o meu aprendizado. Assim como esse administrador, quando entendermos que perdoar é conquistar uma grande virtude, conseguiremos com que o amor e a compreensão estejam mais presentes nas nossas vidas. E disso tudo, nós já paramos para pensar o que é perdoar? Muitas vezes ficamos ressentidos com atitudes que nos magoam, mas quantas vezes nossas atitudes magoam alguém e nós nem ao menos percebemos? Se nós prestarmos atenção, veremos a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo o que fizermos voltará para nós. E os espíritos da codificação nos explicam que há duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão do coração é verdadeiramente generoso, sem segundas intenções, tratando com respeito a dificuldade de retratação do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. Já o perdão dos lábios é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Muitos de nós dizemos que perdoamos, mas nossa postura diante do ofensor revela formas variadas de revide, como a condenação. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. A pretensão. Perdoo, mas vou dizer-lhes umas verdades. O menosprezo. Perdoo, porque ele é um pobre coitado infeliz. O rancor. Perdoo, mas não esqueço. A maldição. Perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Será esse tipo de perdão a que Jesus se referia? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a passagem em que o apóstolo Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ao responder que devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus aproveita para nos ensinar que a misericórdia não deve ter limites. Como ele aproveitava todas as ocasiões para ensinar, aqui não foi diferente. Ele mostrou então numa parábola o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido. Contou sobre o procedimento de um rei para com os oficiais que administravam os negócios do seu domínio. Alguns desses oficiais recebiam grandes somas de dinheiro pertencentes ao Estado. Quando o rei investigava a administração desse depósito, foi-lhe apresentado um homem cuja conta mostrava uma dívida para com ele de mais de 10.000 talentos. Nada tinha esse oficial com que pagar e, segundo o costume, o rei ordenou que ele fosse vendido com tudo quanto tinha para que se fizesse o pagamento. Terrificado, o homem prostrou-se aos seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o Senhor, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um companheiro que lhe devia somente 100 talentos. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis saber e mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Os colegas que estavam próximos viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram relatar ao senhor o que se passava. O senhor, chamando aquele oficial à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda a dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos guardas até que pagasse tudo o que devia. Realmente, é muito difícil compreendermos o que Jesus quis dizer com perdoar 70 vezes 7. E o próprio Chico Xavier perguntou a Emmanuel se realmente devemos perdoar as ofensas 490 vezes. A resposta de Emmanuel foi bem clara. Cada ofensa, Chico, cada ofensa. Então, estávamos até achando possível. Fazendo uma conta rápida, seriam 490 vezes, ao longo de uns 70 anos, 7 vezes ao ano. Difícil, mas não impossível, né? Aí vem Emmanuel e diz serem 490 vezes cada ofensa. Se já estava difícil, agora ficou ainda mais. Mas é o próprio Emmanuel, no livro Consolador, que nos explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7. Ele diz: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Nesse momento em que vivemos uma pandemia global, precisamos estar atentos ao que fazemos. Os que podem, ficam isolados. Os que precisam sair para garantir o pão de cada dia devem obedecer a certas regras para não se contagiar nem contagiar seus irmãos. Máscaras ou luvas, não ter contato físico. Os ensinamentos de Emmanuel nos levam a refletir. Nós podemos, nesse momento, julgar alguém? Mas não é exatamente o que temos feito quando encontramos ou sabemos de alguém que se recusa a seguir essas regras? Será que temos o direito de olhar esse alguém com crítica? Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não pode ser aplicada a nós mesmos, em algum outro momento da nossa vida. No livro Orações, de Chico Xavier, ele próprio nos explica que o perdão não deve ser verbalizado, mas sentido e vivenciado em nossas ações. Ele explica assim: o perdão é a lição mais difícil. Por isso, Jesus a reservou por último, quando nos ensinou que o perdão é muito mais uma questão de atitudes que de palavras. Nós sabemos o quanto isso é difícil. Somos espíritos imperfeitos e, apesar de esforçados, a prática do perdão nos parece muito distante da nossa realidade, algo inatingível, principalmente nesses dias atuais, quando presenciamos tantas discórdias, falta de respeito entre as pessoas. Mas bons exemplos não faltam. Mahatma Gandhi, o grande líder indiano da não violência, foi questionado no final da sua vida se ele perdoou todas as ofensas recebidas. A sua resposta sincera foi: nada tenho que perdoar a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. Mahatma Gandhi entendeu o sentido do que é perdoar. É não se ofender. Outro bom exemplo, bem próximo de nós, Divaldo Pereira Franco. Para Divaldo, o perdão é um importante passo para a evolução. Isso é incontestável. Somente uma alma evoluída consegue não querer revidar, mesmo que não esqueça a ofensa. Pode parecer estranho, mas a ofensa pode ser um ensinamento, algo que precisamos lembrar para não repetir. Divaldo diz que perdoar é treinamento. Então, nós devemos perdoar porque também precisaremos ser perdoados? Na nossa condição evolutiva, esse é o propósito do perdão. Como nós ainda estamos trabalhando essa compreensão do que é o perdão,
Vamos estudar alguns pontos que precisamos explorar e praticar. Comecemos prestando atenção nessas 3 atitudes: analisar, não reprovar, não reclamar. Como analisar um fato? Não reprovar e não reclamar quando nos sentimos agredidos. Para isso, nós temos pelo menos 2 ferramentas. A respiração. Inspire e expire lentamente por umas 3 vezes. Nesse meio tempo, você conseguirá se acalmar e não responder. Outra ferramenta nos foi ensinada por Chico Xavier é a água da paz. Coloque um gole de água na sua boca e não engula. Isso te impedirá de responder de imediato e te dará tempo para se acalmar e analisar a situação. Analisando a situação, nós não vamos reprovar o outro nem reclamar da sua atitude. Certa vez, ouvimos uma fábula cujos ensinamentos cabem nesse contexto. Tratava-se de um incêndio devastador que se abatera sobre a floresta. Enquanto as labaredas transformavam tudo em cinzas, os animais corriam na tentativa de salvar a própria pele. Dentre os muitos animais, havia uma pequena andorinha que resolveu fazer algo para conter o fogo. Sobrevoou o local e descobriu não muito longe um grande lago. Sem demora, começou a empreitada para salvar a floresta. Agindo rápido, voou até o lago, mergulhou as penas na água e sobrevoou a floresta em chamas, sacudindo-se para que as gotas caíssem. Repetiu esse gesto inúmeras vezes. E, embora não tivesse tempo para conversa fiada, percebeu que uma hiena a olhava e debochava da sua atitude. Deteve-se um instante para descansar as asas, quando a hiena se aproximou e falou com cinismo: "Você é muito tola mesmo, pequena ave. Acha que vai deter o fogo com essas minúsculas gotas de água que lança sobre as chamas? Isso não produzirá efeito algum, a não ser o seu esgotamento." A andorinha, que realmente desejava fazer algo positivo, respondeu: "Eu sei que não conseguirei apagar o fogo sozinha, mas estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. E se cada um de nós, morador da floresta, fizéssemos uma pequena parte, em breve conseguiríamos apagar as labaredas que a consomem." A hiena, no entanto, fingiu que não entendeu, afastou-se do fogo, que já estava bem próximo, e continuou rindo da andorinha. Assim acontece com muitos de nós, quando se trata de modificar algo que nos parece de enormes proporções. Lembremos da pandemia. O que estamos fazendo para contribuir de forma positiva nesse momento? Às vezes, imitando a hiena, costumamos criticar aqueles que, como a andorinha, estão fazendo a sua parte, ainda que pequena. Quantas vezes reclamamos da situação e continuamos de braços cruzados? É cômodo reclamar das coisas sem envolver-se com a situação. Mas se queremos que aconteçam mudanças de profundidade, é preciso que cada um faça a parte que lhe cabe para o bem geral. Reclamamos da desorganização, da burocracia, da corrupção, da falta de educação, da injustiça, esquecendo-nos de que a situação exterior reflete a nossa situação interior. A mecânica quântica nos ensina algo muito interessante sobre esse tema. Evite se tornar uma pessoa viciada em reclamar da vida, porque a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está odiando. Ao invés, use o seu poder mental, emocional e espiritual de forma favorável ao seu objetivo. E comece a agradecer diariamente por tudo que você tem de bom na sua vida. Porque a palavra agradecer significa fazer a graça descer. Ou seja, quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se como um ímã que só atrairá coisas boas. Se fizermos nossa parte, sem darmos ouvidos às hienas que tentarão desanimar a nossa disposição, em breve teremos uma sociedade melhorada e mais feliz. E para conseguir colocar em prática o que estamos estudando, essas são as 3 posições que devemos evitar sempre: desrespeitar, maldizer
condenar. Vou contar uma história que mostra o quanto podemos ser cegos em relação a nós mesmos, principalmente quando não percebemos que o defeito do outro pode ser o nosso. Uma dona de casa olhou da sua janela, apontou para o quintal da vizinha e disse ao marido: há dias venho observando como é encardida a roupa da vizinha. Eu teria vergonha de pendurar no varal uma roupa tão mal lavada. Isso é um relaxamento, um desleixo. Na verdade, acho que é preguiça. O tempo passava. Cada vez que ela voltava a observar, as roupas tinham um aspecto pior. Certo dia, uma surpresa. Ao reparar nas roupas da vizinha, ficou abismada. Estavam brancas, limpinhas, as cores vivas. E logo comentou com o marido. Criou vergonha, perdeu a preguiça e esfregou mais. Ou então trocou a marca do sabão. Nada disso, respondeu o marido. Fui eu que lavei. Lavou a roupa da vizinha? Não, mulher. Lavei o vidro da janela. Era ele que estava encardido. Moral da história? Geralmente o defeito que notamos no outro está em nós mesmos. Projetamos para fora o que está dentro de nós. Como melhorar o que está dentro de nós? A doutrina espírita sempre nos questiona quanto à nossa reforma íntima. Parece tão difícil, tão trabalhoso, que por vezes preferimos nos fazer de surdos. É natural nesses momentos, com as necessidades e as preocupações com o que está acontecendo à nossa volta, que boa parte das nossas energias sejam consumidas pelos compromissos que nós estamos tendo. E quando percebemos, toda a nossa vida está voltada para as coisas puramente materiais. Conta Haroldo Dutra, numa palestra sua, que quando jovem foi designado a trabalhar no interior de Minas Gerais. Era uma cidade minúscula e ele, um juiz de direito, esperava trabalhar numa grande cidade. Ele estava muito chateado. Numa tarde, estava sentado no único banco da praça daquela cidade, quando foi chamado a atender uma instituição que abrigava meninas em situação de risco. Mesmo não entendendo muito bem o que poderia fazer ali, ele foi. Quem o recebeu foi uma freira que imediatamente percebeu o seu desânimo. E ela falou algo que ele usaria por toda a sua vida. A gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Isso cabe para todos nós. Deus nos colocou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, e é nesse ambiente que nós precisamos florescer. Podemos entender esse florescer como a oportunidade que surge para ajudarmos alguém. Para que saibamos como bem aproveitar essa oportunidade, lembremos daquele ensinamento do filósofo Sócrates. Certa vez, um homem esbaforido achegou-se ao grande filósofo e sussurrou-lhe aos ouvidos. Escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te, em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que vais dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bom, ponderou o interlocutor. Segurar mesmo, não posso, mas ouvi dizer, então, exato. De certo, peneiraste o assunto pelo segundo crivo da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber. Será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou. Isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, aduziu o visitante, ainda agitado. Útil não é. Bom, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que de nada valem casos sem edificação para nós.
Essa história nos mostra que ainda hoje vivemos em um mundo que nos distancia da utilidade, da verdade e da bondade. Estamos estimulando a concorrência, o consumo, a posse, o poder, a cultura de aparências, deixando de amar e cooperar para competir. A vida agitada, a correria diária, as atribulações costumam nos deixar tensos. Poucos nos permitimos momentos de descontração, de relaxamento e até mesmo de silêncio. Como vimos naquela história, se o interlocutor silenciasse sobre o que ele ouviu, as coisas seriam diferentes, ele teria pensado. Como ele, nós buscamos muito barulho externo para abafar o barulho interno que trazemos em nós. Deixamos-nos envolver por tanta parafernália que perdemos a noção do valor do silêncio. Conta-se que um fazendeiro descobriu que tinha perdido um relógio muito valioso no celeiro. Era também de grande valor sentimental, porque quando ainda jovem, ele foi dado de presente por sua mãe. Depois de uma busca infrutífera, ele procurou a ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma recompensa para quem encontrasse o relógio. As crianças se entregaram à tarefa alvoroçadas na ansiedade de receberem o prêmio. Contudo, depois de algum tempo, não encontraram nada. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, um menino lhe pediu a chance para mais uma tentativa. Autorizado, entrou sozinho no celeiro. Passado algum tempo, ele saiu triunfante com o relógio nas mãos. Todos ficaram admirados. O fazendeiro lhe perguntou o que ele fizera para conseguir. E o garoto explicou que se sentara no chão, fechara os olhos e escutara. No silêncio, ouviu o tic-tac do relógio e descobriu onde ele estava. Quantas vezes nós precisamos aprender a fazer isso? Ficar em silêncio, ouvir as coisas à nossa volta. Nós temos tantas questões mal resolvidas, tantos desentendimentos que surgem por pontos de vista diferentes, atritos que surgem quando uma palavra desagradável estraga o dia. A tristeza invade o nosso coração por mal entendidos surgidos por nada. Um olhar duro com áreas de reprovação pode estragar, pode nos magoar por muito tempo. Famílias se distanciam por interesses particulares. O que é tudo isso? Falta de conversar, falta de ouvir o outro. E nisso tudo que nos envolve, nós não nos detemos para analisar detalhes importantes e ouvir o som da compreensão. Silenciar a boca e a mente nos distanciará de coisas mesquinhas e nos permitirá perceber uma voz interna a nos conduzir na direção certa, ajudando-nos na definição de melhores soluções. Alguns a definem como sendo a voz de Deus, outros dizem ser a voz da consciência. A doutrina espírita nos explica que as leis de Deus estão na nossa consciência. E de toda forma, somente o silêncio nos permitirá ouvir essa voz. Vamos aprender a fazer silêncio, porque o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Muitas pessoas se irritam extremamente por causa do silêncio, porque o outro não revida. Mas é no silêncio que nós podemos observar a oportunidade de elevação, quando cuidamos da palavra proferida e buscamos aproveitar esse tempo que nós temos nessa encarnação. Vocês conhecem a história do canário na gaiola? Então, numa sala luxuosa, um pássaro triste e cabisbaixo estava na gaiola enfeitada. O visitante entra, observa e pergunta ao dono da mansão: "Que tem o canário? Solte o meu amigo. Ele está muito tristonho."
E o anfitrião responde abrindo a porta do pequeno cárcere. Veja, ele não sai. É canário de gaiola. Aí foi criado desde que nasceu. Não sabe viver fora dela. E fecha a portinhola da prisão do pássaro triste, que mudo e quieto respira chumbado a gaiola enfeitada. Triste essa história, não? Mas quantas criaturas humanas existem iguais a esse canário? Presas a conceitos adquiridos que as impedem de crescer. Aquele canário não sabia viver fora daquela gaiola. Nós, muitas vezes, trazemos alguns conceitos. Durante a vida toda, estamos presos nesses conceitos. E hoje, nós não podemos mais ter qualquer dúvida, nem alegar ignorância dos valores espirituais. A doutrina espírita nos ensina a não nos deixarmos dominar. Todas as vezes que estudamos, procuramos interpretar os ensinamentos de Jesus. Buscando a verdade e interpretando esses ensinamentos, poderemos controlar nossas tendências e dominar nossas ações. Isso é reforma íntima. Conseguiremos compreender o nosso companheiro mais difícil, que, como nós, também é um espírito em evolução. E ao contrário do canário da história, seremos livres para alçar novos voos e sermos mais felizes a cada reencarnação. Para que possamos efetivamente evoluir, devemos sempre seguir as 3 abençoadas regras de salvação. Corrigir em nós o que nos desagrada nos outros, amparar-nos mutuamente, amarmos uns aos outros. É um trabalho diário que exige determinação e boa vontade, porque o que reconhecemos de errado nos outros, conhecemos primeiro em nós. E o lugar oferecido por Deus a todos nós para praticarmos essas regras de salvação é a família. A esse respeito, o Papa Francisco escreveu: não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produz tristeza, cura onde a mágoa causa doença. E o Papa Francisco continua sua jornada de elevação espiritual, nos dando exemplos de amor e aceitação, pedindo oração pelos que hoje estão trabalhando por nós, nos hospitais, nos serviços essenciais e inclusive nas funerárias. Sabemos que cada vez que tocamos um coração ou uma vida, o mundo se transforma. E toda vez que perdoamos, quando conseguimos, o universo muda. A cada gentileza ou serviço, visto ou não visto, os propósitos divinos são realizados e nada jamais será igual. Trabalhar o perdão ao próximo, assim como o auto-perdão, é um exercício diário a que devemos nos propor. Quando falamos do auto-perdão, se já é difícil perdoar o próximo, se perdoar é muito mais difícil. Mas devemos sempre nos lembrar o que a doutrina espírita nos ensina. Deus é soberanamente justo e bom. Ele sempre vai nos dar oportunidades de resgate. Não haverá um momento em que Ele nos culpará de alguma coisa.
nem se vingará de nós. Deus é bondade pura. Então tudo o que nós achamos que fizemos errado, vamos tentar reparar. Não vamos ficar presos nesse ciclo de maldade conosco mesmo. Mas o que fazer para nos mantermos no rumo certo? Busquemos o caminho de felicidade, mas lembremos, ele não é reto. Existem curvas chamadas equívocos, existem semáforos chamados amigos, luzes de cautela chamadas família. Tudo se consegue se você tem um step chamado decisão, um motor poderoso chamado amor, um bom seguro chamado fé, combustível abundante chamado paciência, mas acima de tudo, um motorista habilidoso chamado Deus. Meus amigos, tenhamos a certeza de que de alguma forma somos privilegiados nesse momento, não só por estarmos nos protegendo, mas porque a doutrina espírita nos dá o conhecimento das leis de Deus, e são elas que nos fazem refletir e buscar o melhor caminho. Talvez ainda não saibamos perdoar, mas como espíritos esforçados que somos, estamos tentando. E assim, encerramos esse encontro com um convite. Vamos cantar juntos uma oração muito conhecida de todos nós e que acredito seja bem apropriada para esse momento. Vamos soltar a voz, tentando compreender para praticar a Canção da Paz de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
Que assim seja. Até uma próxima vez. Boa semana a todos. Tchau.